A vida saudável paira sobre nós como ideal supremo. Queremos ser felizes e para isso é preciso ter saúde. Mas o que é saúde? Saúde, por milênios, foi entendida como equilíbrio, harmonia. O seu contrário, o desequilíbrio, seria a doença. Com as devastações que o mundo sofreu com a Segunda Guerra Mundial, a Organização Mundial de Saúde ampliou o conceito de saúde para um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de uma doença ou enfermidade. Esta mudança conceitual implicou em outras mudanças na prática da medicina. Se saúde é um estado de completo bem-estar, em tese, qualquer mal-estar pode ser tratado pela medicina. Quando falamos de saúde mental, por exemplo, hoje existe um dicionário médico que explica e classifica como transtorno grande parte do mal-estar que experimentamos em nossos dias. Nossos comportamentos e sentimentos estão ali, de alguma forma, catalogados. Para a medicina hoje, parece que para tudo há um remédio. Controlar pela química nossas emoções tem sido uma prática cada vez mais comum. Nossa cultura demanda soluções imediatas e parece que espera da ciência a última palavra sobre nossos males emocionais. Tudo isso resulta na medicalização da vida. Progredimos ou estamos transformando em patologias os problemas naturais do dia a dia? Estamos realmente vivendo uma epidemia de transtornos mentais? Pelo enorme consumo de medicamentos psiquiátricos, parece que sim. Erros de diagnósticos? Ou da percepção do que de fato precisa de tratamento medicamentoso? O psiquiatra Fernando Ramos nos ajuda nessas reflexões a partir da definição do conceito positivo da saúde. Há um deslocamento que é a extensão do conceito de questão ou problema de saúde, que deixou de ser alguma coisa circunscrita à ideia clássica de doença e passou a se estender para incluir outras possibilidades. Isso tem a ver com uma mudança importante na definição de saúde operada pela Organização Mundial de Saúde logo no pós-guerra, em 1948. Tem aquela famosa nova definição, chamada definição positiva da saúde, em que saúde não é apenas ausência de doença, mas completo bem-estar físico, mental e social. Quer dizer, ela é positiva no sentido de que exatamente não apresenta a saúde como o negativo da doença, portanto, a doença deixa de ser o foco e passa a ser a saúde, e ela passa a trabalhar com um conceito tridimensional de saúde, não só física, mas mental e social, e, por fim, introduz um elemento utópico na definição, que é a ideia de completo bem-estar. O que é interessante é que, quando esse conceito, essa definição foi cunhada, final dos anos 40 do século passado, o contexto do pós-guerra foi o contexto que deu nascimento à chamada social-democracia e ao welfare state, ao estado de bem-estar social. Ou seja, a intenção dessa definição era responsabilizar o Estado por um cuidado integral aos seus cidadãos, e não apenas cuidar deles quando estivessem doentes. Essa era a intenção. Curiosamente, essa definição trazia no seu bojo uma possibilidade que hoje está sendo claramente explorada pelo novo mundo em que a gente vive, que já não é mais o mundo da social-democracia, do welfare state, mas é um mundo do capitalismo pós-industrial e do neoliberalismo, onde exatamente a defesa é de um Estado mínimo, e não de um Estado capaz de oferecer proteção integral, social aos seus cidadãos. Então, a gente pode, extraindo o corolário dessa definição, a gente pode dizer, se saúde não é apenas ausência de doença, mas completo bem-estar físico, mental e social, então, falta de saúde não é apenas presença de doença, mas qualquer mal-estar físico, mental e social. Ou seja, cada vez menos a gente trata doenças e cada vez mais a gente irá tratar
mal-estar, seja o que isso signifique. A gente sai da integralidade do cuidado dos anos 50 até os anos 70, que foi o auge do estado de bem-estar social, e entra na mercantilização da saúde, que surge a partir dos anos 80, e que surge, inclusive, no mesmo momento em que também surgem as grandes mudanças nas classificações psiquiátricas. A Associação Americana de Psiquiatria publica desde 1952 o DSM, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Esse manual se tornou o grande responsável pela propagação de novos diagnósticos. Sua última versão, o DSM-5, foi lançada em 2013. O DSM-3, que foi uma grande virada na maneira de classificar os transtornos mentais no campo da psiquiatria, surge exatamente em 1980, que também é a década que vê o mundo ser varrido pela chamada onda neoliberal na Europa Ocidental e nos Estados Unidos e depois para o resto do mundo. Até essa data, o conceito de doença estava basicamente concentrado em duas ideias. A ideia de disfunção e a ideia de desvio. Disfunção, que a gente poderia definir, né, como um conceito descritivo, né, que indica o comprometimento severo ou a perda de capacidade, tá, em alguma função mental. Já especificamente aqui eu estou falando de disfunção no campo da saúde mental. A outra possibilidade do termo de função é perda de função. A perda de função também permite uma maior clareza, porque o termo de comparação é o próprio sujeito, como ele estava antes, como ele está hoje. Então, é algo que é muito mais fácil de uma comunidade perceber que não se está mais diante da mesma pessoa. Algo se comprometeu no processo. O segundo conceito que eu falei, desvio, já é um conceito mais recente, porque nele se introduz o elemento estatístico, probabilístico, né? E, portanto, só surge, né, do final do século XIX em diante. Né? E, em geral, a gente tem consensos, né, que dizem o seguinte, que são aplicados, e eu vou já dar um exemplo, que é desvio é aquilo que, numa distribuição normal, está para além de 2 desvios padrão. Né? Qual é o exemplo clássico? O exemplo da deficiência intelectual. Né? Considerando que a inteligência média é de 100, né? O QI médio é de 100, e o desvio padrão é de 15 pontos, considera-se que alguém é portador de deficiência intelectual se tiver 100 menos 30, ou seja, de QI de 70 para baixo. Ou seja, ter um QI de 70 para baixo é considerado ser um ponto fora da curva. Né? Por quê? Porque 95% das pessoas, por definição, estão dentro desse intervalo de 2 desvios padrão para baixo, 2 desvios padrão para cima. A ideia de desvio também goza de um consenso razoável, inclusive porque tem esse consenso estatístico alicerçando o seu uso. O que, por exemplo, no caso do retardo mental, isso nunca foi algo muito questionado, apesar de que, né, e é importante frisar isso, o desvio, diferente da disfunção, ele está em continuidade com o normal. Né? Apesar de fazer sentido, essa é uma separação totalmente arbitrária em muitos aspectos. Por que I71 de QI não é deficiência intelectual? Isso traz, sim, algumas dificuldades na concepção, né, da ideia de desvio, mas, com certeza, embora mais problemático do que a ideia de disfunção, ainda é algo que consegue um grau de aceitação razoável. O problema vem com um terceiro conceito, que esse é de origem bem recente, que é a diferença, já não mais a disfunção ou o desvio, como possível categoria patológica, ou como categoria de ausência de saúde.
Ora, a diferença, a princípio, é qualquer, né, afastamento da média, né? Ou qualquer afastamento entre membros de uma população. Como transformar uma diferença, considerando que a gente não tem nem o elemento estatístico, nem a gravidade ou a evidente perda para servir de referência, em algo que possa ser considerado do campo amplo do patológico? Bom, o mundo contemporâneo encontrou uma solução que é o conceito de diferença desvantajosa tratável. Esse é um conceito que eu quero introduzir. O que é uma diferença desvantajosa tratável? Diferença, eu já falei, uma variação da norma, mas que ainda está no intervalo da normalidade. Desvantajosa, algo que coloca a pessoa que tem essa diferença numa situação, num certo momento do tempo, num certo lugar, em desvantagem em relação aos demais membros da sua comunidade. Desvantagem, basicamente, em relação a quê? Na capacidade de competir por recursos, por bens, sejam eles materiais, mas também simbólicos. Mas isso não é suficiente para definir uma patologia. Para que ela possa ser objeto do campo da saúde, ela tem que ser tratável. O que quer dizer tratável? Modificável de uma maneira considerada favorável por uma intervenção técnica ou técnico-profissional. E aí eu queria introduzir um outro conceito que se dá nesse processo, onde a gente vem, historicamente, da disfunção para o desvio, para a diferença desvantajosa, que foi a mudança também do modelo organizador do campo da saúde. Embora a gente continue criticando o modelo biomédico, a gente não se deu conta de que esse modelo biomédico deslizou para um outro modelo, que é o modelo tecnológico, onde não é mais uma concepção da definição do que é a patologia, se ela é biomédica, ou se ela é psicológica, etc. No campo da prática dos resultados, é o que funciona. Se eu tenho algo que é capaz de modificar favoravelmente um certo contexto de problemas, essa disponibilidade de uma tecnologia eficaz é o que passa a definir a organização dos diagnósticos das categorias nas classificações. Quando você traz, por exemplo, a questão da OMS, me parece que esse elemento ele é central para a gente discutir a questão da medicalização no mundo contemporâneo. Alguém poderia, a justo título, dizer, num mundo como esse, alguém que tem um estado de completo bem-estar biológico, psicológico, social, está louco. Teria que ter um nível de mal-estar mínimo, que reflita o estado do mundo, ou que reflita, então, uma condição humana, a dimensão trágica da condição humana. A gente não sabe de onde veio, para onde vai. A qualquer momento pode perder tudo, pode morrer todas as pessoas que a gente mais ama a qualquer instante. A gente mesmo não sabe para onde vai. Por que seria um estado a existência de completo bem-estar biológico, psicológico, social? Essa ideia utópica, completamente equivocada, de um mundo onde as diferenças estivessem todas abolidas, que todo mundo tivesse na condição de bem-estar pleno, evidentemente, é completamente impossível e traz, exatamente pela sua situação paradoxal e improvável, problemas, derivados dessa colocação como ideal, algo que nem sequer funciona como um horizonte utópico no sentido de movimentar, de propiciar um movimento de construção mais positivo. Ela acaba sendo, de certa maneira, paralisante. Hoje, além da expectativa de bem-estar completo, que hoje ocupa as mentes das pessoas, tem uma outra ideia correlacionada, que é a ideia de capacidade máxima de desempenho. A gente poderia substituir a frase ali, completo bem-estar, como capacidade máxima de desempenho social, psicológico e biológico. O desempenho, como medida de sucesso pessoal, profissional, tem sido cada vez... e tem se sobreposto, inclusive, ao bem-estar. As pessoas têm sacrificado o seu bem-estar pelo sucesso no seu desempenho.
ainda que seja na esperança remota de que vai se traduzir em algum momento lá no futuro por esse bem-estar completo, etc, etc. A noção de que de perto ninguém é normal parece que virou norma. Nomes como TDAH, toque e bipolaridade circulam sem cerimônia no nosso vocabulário cotidiano. Podemos encarar como doença qualquer mal-estar? Na difícil situação de tratar as muitas formas de mal-estar, o campo da medicina parece ter encontrado uma saída com a classificação de doenças, mas seus diagnósticos têm gerado muita polêmica. É muito frequente hoje em discussões entre os profissionais de saúde a polarização entre aqueles que defendem uma posição de que o diagnóstico não existe, de que o diagnóstico é uma ficção, é uma invenção, é um construto social, né, e que, portanto, não é legítimo como ferramenta para a prática na saúde, né, e aqueles, né, que geralmente mais do ponto de partida da clínica psiquiátrica e da academia, defendem o ponto de vista oposto, de que é um diagnóstico que tem base na realidade, tem evidência científica, tem consistência, né, tem uma base de estudos e de pesquisas bastante abrangente que sustenta a legitimidade e a realidade do diagnóstico e, portanto, que é uma ferramenta absolutamente legítima para ser utilizada na prática da saúde. A pergunta fica: quem tem razão? Porque existe uma diferença entre o que se discute no nível mais acadêmico sobre as classificações diagnósticas, suas mudanças, seus efeitos, né, as suas consequências, e o que acontece, de fato, na prática clínica dos diversos profissionais que aplicam e utilizam esse diagnóstico. Não é a mesma coisa. Estão relacionadas, evidentemente, mas não é a mesma coisa. E não é a mesma coisa por quê? Porque quando você discute, pesquisa, estuda a classificação no contexto controlado da pesquisa empírica, você tem condições muito especiais, né? E condições muito especiais que são tão mais especiais na medida em que os diagnósticos psiquiátricos, em geral, eles não têm critérios independentes para validar o diagnóstico, fora os próprios elementos clínicos listados entre os critérios diagnósticos. A gente não tem marcadores, por exemplo, biológicos, que podem ser utilizados para confirmar ou não confirmar um diagnóstico, por exemplo. Então, o diagnóstico depende, essencialmente, da aplicação muito rigorosa e muito sistemática daqueles critérios consensuados pelas classificações psiquiátricas. Ora, na clínica, a gente não tem esse mundo neutro, né, controlado, regulado, que a pesquisa requer para produzir resultados replicáveis, confiáveis. Não, é um mundo muito mais sujo, vamos dizer assim, né? Primeiro, a clientela que chega ao profissional de saúde mental não é aquela clientela selecionada para formar as amostras de pesquisa. É uma clientela complexa, com muitas comorbidades, como se diz, ou co-ocorrências, né, com quadros que não se enquadram perfeitamente naquelas tipologias, né? E ao mesmo tempo, o profissional de saúde ele está sob um campo de influência de depressões diversos, né? Ele está submetido constantemente, particularmente o médico, né, à influência da indústria, né, ou, falando de uma maneira mais ampla, do chamado complexo médico-industrial, que hoje tem um poder imenso sobre a prática médica e, por extensão, sobre a prática dos profissionais de saúde em geral, né? E ele sofre uma pressão na ponta da demanda, principalmente quem está na prática privada, seja direta, seja através dos planos de saúde, na medida em que, cada vez mais, os pacientes chegam com demandas já formuladas, né? Frequentemente chegam já com uma hipótese diagnóstica e já com uma demanda de tratamento, geralmente medicamentoso. As demandas por medicamentos e a dificuldade em lidar com o mal-estar contemporâneo têm frequentado as telas do cinema e da televisão. You said on the phone you're in need of a refill of your Ambien prescription? Yeah, that's correct. And
I'll take that to go, please. Look, I should have been more clear with you when I called yesterday. I've actually been in treatment for the last 20 years, on and off, and I really didn't come today to continue that process. I understand that. Okay. Though I can't just dispense medication without... Listen, I've never slept well. I've always had a problem falling asleep. O profissional se vê numa situação de pressão explícita, mas geralmente implícita, né? Não está formulada como pressão, mas exerce a função de pressão, e isso, evidentemente, influenciará nas suas decisões, conscientemente ou não. Então, o que isso tem mostrado, né, de uma maneira para quem está na ponta, na clínica, a gente vê isso, mas eu estou trazendo isso porque eu acho que esse é um tema que precisa ser investigado de uma maneira mais sistemática pela própria pesquisa, né? São o que a gente pode chamar dos falsos positivos, dos diagnósticos falsos positivos. Os falsos positivos são aqueles que são identificados como positivos, mas que, na verdade, não têm aquela patologia ou aquele problema identificado, né? São positivos que foram identificados, mas são falsos porque não de fato correspondem àquilo que o diagnóstico prevê. Eu diria que uma parte muito grande das epidemias diagnósticas hoje são muito mais produzidas por esses pacientes falsos positivos do que pela extensão de domínio diagnóstico das últimas mudanças, embora, claro, essas também tenham contribuído, né? É quando exatamente a classificação diagnóstica cai no uso profissional, no mundo como ele é, que essas epidemias se instalam, né? Porque encontram um clima favorável. A medicalização não é um processo construído ou controlado unicamente a partir de um ator social exclusivo. Evidentemente que a indústria farmacêutica tem seu lugar, ou o complexo médico-industrial, mas outros atores sociais, inclusive os próprios consumidores, usuários, familiares, têm contribuído fortemente para o processo de medicalização. Na medida que o processo de medicalização se tornou, de fato, um processo fortemente enraizado na cultura contemporânea, ele não está concentrado numa ou noutra pessoa, numa ou noutra instância social, numa ou noutra instituição. Ele faz parte do mundo contemporâneo. Um outro aspecto que é sempre importante lembrar, e isso não é muito falado, porque hoje, frequentemente, quando se fala medicalização, medicalizante, é praticamente um palavrão, uma ofensa, né? E a gente tem que entender que esse processo, como todo processo social, cultural, ele tem, não necessariamente, apenas aspectos negativos. Há situações de medicalização que todos nós aprovaríamos e outras que, frequentemente, nós questionamos, né? Lembrar também que a medicalização não é um evento recente. O evento recente, e por isso nós estamos aqui discutindo, é que o campo da saúde mental, o campo da psiquiatria, que vem ganhando importância crescente no mundo atual, está cada vez mais sofrendo esse processo de medicalização que já atingiu, né, o mundo através do restante da medicina. Tem duas questões na medicalização. Uma é a questão profissional corporativa. Quem tem o poder de construir diagnósticos e aplicar diagnósticos. O outro é como é pensada a ideia, né, as referências dos diagnósticos. Por exemplo, os diagnósticos devem ser pensados como doenças físicas de base biológica ou como alterações psicológicas de base psicogênica. Tá? A medicalização geralmente tende a ser pensada mais como o primeiro, mas essa é apenas uma das dimensões da medicalização. A outra independe desse tipo de discussão. Tá? Essa associação tem mais a ver com o fato de que, realmente, na medicina, historicamente, e na medicina pensada como um todo, de fato, a visão biológica e biomédica é a dominante, tanto no presente como foi dominante ao longo da história. Mas ela não tem essa exclusividade. Apesar de polêmico, o diagnóstico é uma das principais ferramentas utilizadas pela medicina para tratar seus pacientes. O TDAH
Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um exemplo. A discussão se divide entre aqueles que acreditam que esse diagnóstico é válido e aqueles que apontam os erros cometidos por essa categorização. Há um aumento crescente de crianças diagnosticadas com TDAH e sendo medicalizadas. Mas será que todas deveriam ser assim enquadradas? Esse é um gráfico de um trabalho recente onde se estudou uma população de adultos na Austrália, né, onde se aplicou uma escala, que é uma escala para avaliação de TDAH em adultos, uma escala conhecida, desenvolvida pela própria Organização Mundial da Saúde. E essa é a curva de distribuição encontrada na população australiana das pontuações nessa escala. O ponto de corte está em torno de 14 pontos e o quadrante entre 14 e 24 seria aquilo que, nessa escala, equivale a pessoas que mereceriam receber o diagnóstico de TDAH. Existem diversas situações nesse diagnóstico saco de gato do TDAH. Né? Tem crianças que ninguém tem dúvida de que esse diagnóstico justifica. São casos graves e que, frequentemente, a gente vê que são crianças, tanto biologicamente quanto socialmente, muito comprometidas. Certo? Diria que esse caso, né, que já foi chamado no passado de lesão cerebral mínima, depois disfunção cerebral mínima, né, onde a própria introdução do cerebral aí já era essa suposição de algo muito mais patológico, envolvendo mais profundo, equivalia a esse grupo, que é um grupo relativamente pequeno e que está nessa ordem aí de, no máximo, 1% da população. O amarelo, né, seriam os casos moderados de TDAH, e que no passado a gente chamou também, entre vários nomes, de quadros hipercinéticos, de hipercinesia. Né, e que também, em geral, são crianças cuja prevalência não passa também dos 2%, ou 3%. Então, isso eu queria deixar claro, quando a gente está falando do TDAH hoje, nas suas formas de moderadas ou do intermediário do moderado para o grave, a gente entra num campo que certamente a gente teria muito pouco a discutir, né? Porque goza de um consenso razoável de que a gente está diante de uma situação legítima, né? Seja por critérios empíricos, seja por critérios de consenso, né, social, de que são categorias válidas e legítimas a serem tratadas ou cuidadas. O problema é exatamente que, diferentemente do retardo mental, da deficiência intelectual, o conceito de TDAH contemporâneo introduziu o terceiro componente, que é, em termos de prevalência, o dominante. Né? A grande maioria das crianças que recebem hoje esse diagnóstico não estão nem no primeiro nem no segundo segmento, estão no terceiro. Né? E é um segmento que, evidentemente, está em continuidade, como já estava a perspectiva do desvio da curva, com o normal. Ora, uma criança que se localiza em termos de gravidade próximo ao extremo direito, já quase na normalidade, ela está mais próxima, em termos de características, de uma criança normal do que a mesma criança que vai receber o diagnóstico que está do outro lado da curva. Então, essa extensão do diagnóstico ela tem trazido alguns paradoxos, que é maior diferença interna à categoria do que entre a categoria normalidade do que entre essa categoria e outras categorias diagnósticas. Ou seja, o que há particularmente de problemático hoje no diagnóstico do TDAH e em outros diagnósticos psiquiátricos que têm características parecidas é essa extensão de domínio, tá? Essa sim, produzida pelas mudanças na forma de classificar e de diagnosticar, tá? E que, de fato, expandiram enormemente a prevalência. Né? Em alguns lugares já se fala em prevalência de 10% de crianças com TDAH pensado nesse sentido extenso. Por mais que seja polêmico, a gente ainda está dentro de um campo que tem uma regulação. Tá? Não é um campo arbitrário. Existe uma classificação, né, internacional, pactuada, que, no momento, oficializa que esse diagnóstico, tal como está colocado, é
válido. Tá? É importante a gente entender isso. Os falsos positivos já são uma extrapolação de domínio, ou seja, já se está entrando numa área que não tem qualquer tipo de respaldo, né, científico, legal ou institucional para a sua aplicação. Tem dois tipos de falsos positivos. O primeiro, tipo 1, é um paciente, uma pessoa que recebe o diagnóstico de TDAH, mas, na verdade, preenche critérios diagnósticos para um outro transtorno mental, muitas vezes mais grave. Isso é muito problemático. Por quê? Deixa eu explicar por que isso pode acontecer. Os sintomas típicos do TDAH, chamada tríade clínica, hiperatividade, impulsividade e desatenção, são dos menos específicos no campo da psiquiatria da infância e adolescência. A gente pode dizer que praticamente todos os quadros psiquiátricos da infância e adolescência apresentam algo na esfera desse trinômio. E, portanto, o diagnóstico de TDAH é feito, em boa parte, pela exclusão também de outras possibilidades diagnósticas. O que tem acontecido, que eu tenho visto com muita frequência, principalmente os profissionais mais jovens, é uma superespecialização, hoje, no diagnóstico de várias patologias da infância e adolescência, mas uma das mais preferidas é o próprio TDAH. Então, a gente começa a ver profissionais formados com pouca vivência e experiência das outras situações psicopatológicas da infância. Então, é que nem aquela metáfora do sujeito que só tinha um martelo e só via prego em tudo. Se você não tem elementos não só teóricos, mas de vivência clínica para fazer bons diagnósticos diferenciais, você não vai fazê-los. E, mais ainda do que outros profissionais, vai estar sujeito às pressões de demanda, de influência que estão dados na prática. Tá? Então, eu já me deparei muitas vezes com crianças chegando com esse diagnóstico que, na verdade, tinham quadros de ansiedade severos, muitas vezes de transtorno obsessivo-compulsivo, quadros do espectro do autismo, e por aí vai. E que não tinham sido identificados e que não estavam sendo tratados da maneira adequada. O tipo 2, que é o mais óbvio dos falsos positivos, é aquele, exatamente, que não tem, nem preenche critérios diagnósticos para TDAH, nem preenche critérios diagnósticos para outros transtornos mentais. Geralmente, é um indivíduo que apresenta algumas dificuldades ou algum prejuízo de alguns daqueles componentes. Crianças mais impulsivas, ou crianças um pouco mais desatentas, ou crianças mais ativas. E pela pressão, mais uma vez, pela pressão de demanda, que muitas vezes já chega, não só das famílias, mas das escolas, que tem sido uma fonte de pressão grande sobre o campo da saúde, seja pública, seja privada. A Carla Ferreira é psicoterapeuta de crianças e adolescentes e diz que em seu consultório teve um paciente de 13 anos que quis ir ao psiquiatra para tomar Ritalina com o objetivo de passar numa prova, e o psiquiatra receitou. E ela pergunta, qual deve ser a nossa atitude diante desse fato? Olha, se como parece pela fala dela, esse se enquadra naquela situação dos falsos positivos tipo 2, eu acho que isso traz elementos éticos, da prática profissional muito graves, Porque se estava claro, inclusive o psiquiatra, que a questão era apenas usar uma medicação para favorecer o passar numa prova, ou supostamente para favorecer o passar numa prova, que também não é assim, A gente tem que considerar a realidade também não é tão simples assim. Ele está realmente atendendo apenas uma demanda. Quer dizer, ele está se submetendo à demanda da maneira mais resto do chão possível, porque não é nem tanto essa que eu estava me referindo, estou me referindo de formas mais sutis de pressão, gente. Até para a gente não cair numa visão moralista dessa questão. Quer dizer, muitos profissionais acabam cedendo e assim, se conformando com diagnósticos que não estão tão bem definidos assim por conta de pressões diversas. Mas, infelizmente, escapam ainda situações mais graves como essa, onde realmente alguns profissionais, sem nenhuma ética mesmo, de uma maneira mais particular, no que diz respeito aos profissionais de saúde, a gente precisa rever toda a formação do profissional de saúde. Particularmente dos médicos. E dentro dos médicos, no caso específico que a gente está tratando, dos psiquiatras.
para que eles possam, né, ficar menos vulneráveis, menos frágeis, mais habilitados criticamente para exercerem com a boa prática, né? Que vai, em alguns momentos, significar diagnosticar o TDAH e tratar, inclusive com Ritalina, e em outros momentos, a resistir a essa pressão. Hiperatividade, desatenção e impulsividade são características de TDAH e, consequentemente, associadas à medicação. Mas seriam mesmo sintomas de um transtorno mental ou simplesmente traços de personalidade? Num mundo que valoriza a atenção, o foco e a especialização, quem sai da regra pode ser visto como problema. No entanto, é preciso entender o porquê de um tratamento. Queremos cuidar de um transtorno ou encaixar os indivíduos numa mesma norma? O diagnóstico do TDAH é positivamente falso? A resposta é não, se tomarmos o fenômeno, né, o binômio verdade e falsidade como uma opção do tipo tudo ou nada, né? Nesse caso, a gente tem que considerar que, como eu me referi, no aspecto descritivo, seja a disfunção, seja o desvio, seja as diferenças prejudiciais, elas têm validade demonstrada, né? O que é a validade demonstrada de uma categoria descritiva? É de que, de fato, quem está dentro da categoria se diferencia de quem está fora. E que, portanto, uma vez definindo que o indivíduo é membro daquela categoria, você pode fazer previsões que não estão incluídas na própria definição da categoria. Exemplo, uma criança diagnosticada como um quadro de déficit de atenção leve, né, embora o gênero não seja incluído para o diagnóstico, eu já sei que provavelmente será um menino. Tá? Ou seja, então, há uma previsibilidade na categoria. Esses elementos de previsibilidade, eles são usados como validadores da categoria. Qual é o problema aí? É que tudo bem. E essa, muitas vezes, é a grande discussão. A categoria classificatória é válida, tá? Mas a validade dela como uma categoria patológica não é derivada apenas dessa validação. Tá? Vou dar um exemplo bem interessante nesse sentido. Em 1973, a Associação Psiquiátrica Norte-Americana retirou, isso é famoso, né, o homossexualismo da sua classificação. Até então era uma categoria considerada um transtorno mental. E tirou por uma pressão enorme da comunidade gay, né, hoje LGBT, que na época havia ganhado uma força como movimento social muito grande nos Estados Unidos, que de lá para cá só aumentou. Bom, o que é interessante é o seguinte, com essa retirada da categoria de homossexuais da classificação psiquiátrica, isso não eliminou a categoria como uma categoria descritiva, né? Eliminou a categoria como patológica. Não só não eliminou, como a saída da classificação fez parte de um movimento, como eu falei, dos gays norte-americanos, por uma afirmação da própria categoria, né? Então foi usar a categoria não mais como uma categoria patológica, portanto estigmatizante, e transformar a mesma categoria numa estratégia de afirmação, né? Então, uma mesma categoria, né, que pode ser facilmente validada, pode ser usada para diversas finalidades. A categoria em si, mesmo que validada, não automaticamente a torna isso ou aquilo. O que vai torná-la isso ou aquilo é como a sociedade vai se dispor dela. O transtorno de déficit de atenção corresponderia a uma aptidão da criança a ser desenvolvida na criança para ser artista, outro para ser filósofo, sabe? Não, perfeito. Você trouxe uma questão que hoje é considerada muito importante, essa discussão, né? Exatamente. Na medida em que a sociedade começa a sobrevalorizar certas qualidades, né, e numa perspectiva competitiva, evidentemente significa que outras possíveis qualidades, né, começam a cair na invisibilidade.
O que significa que a gente pode estar, de fato, com uma abordagem muito focada, por exemplo, em algumas habilidades cognitivas, como a capacidade de concentração, que isso esteja sendo feito, de fato, em prejuízo de outras capacidades, né? Tem capacidades que funcionam melhor com menos focalização, com mais lateralidade de pensar. As profissões hoje do capitalismo pós-industrial, elas são profissões que requerem, né, as profissões mais bem remuneradas, bem entendido, né, aquelas que todo mundo almeja na competição do mundo contemporâneo, exigem uma capacidade muito grande de atenção. Tá? Agora, a gente fica pensando, um mundo que valoriza demais a atenção, será que não é um mundo que vai se esvaziar de artistas? Né? Ou de pessoas excessivamente criativas, porque tem um pensamento mais desfocado e com isso consegue encontrar coisas novas? Não sei, mas é uma coisa que a gente tem que se perguntar. Uma garota chega no médico com sua mãe, que diz que ela não está indo bem na escola. É irrequieta, sua atenção é desfocada, tem acessos constantes de agitação. Após ouvir essas reclamações, o médico liga o rádio e sai com a mãe da sala. Do lado de fora, eles observam a menina dançando a música do rádio. Vendo aquilo, o médico encoraja a mãe a levar a menina numa escola de dança. Essa menina é Gillian Lynn, bailarina, coreógrafa, atriz e diretora, conhecida hoje por suas produções Cats e O Fantasma da Ópera. O que teria acontecido com Gillian se ela tivesse sido medicada? Então, por exemplo, o TDAH, mesmo na sua forma leve, pode ser pensado não como uma patologia. Ele pode ser pensado como um simples tipo psicológico. Por que não? Extroversão e introversão, duas categorias que definem tipos psicológicos e não patologias. Né? Ou ela pode, assim como a hipertensão, considerada não uma patologia, mas uma vulnerabilidade. Né? Estou definindo um grupo de crianças vulneráveis. O que é interessante, até porque o conceito de vulnerabilidade é um conceito mais transacional, ele inclui o contexto, mais do que o conceito de patologia. Né? Ou seja, eu não saio da categoria, mas eu reinterpreto, eu ressignifico a categoria. Essa é uma discussão mais rica do que ficar nessa posição, o diagnóstico existe, não existe. A gente precisa, né, e é um pouco a mensagem que eu quero deixar aqui, ampliar mais, sofisticar mais esse debate para a gente poder avançar em alguma direção útil. A outra pergunta, o TDAH é falsamente positivo? Não, sempre não, né? Porque em muitas situações ele, inclusive, ganha consenso grande, mas, infelizmente, cada vez com mais frequência a gente tem enfrentado essas situações de crianças diagnosticadas sem ter o quadro, né? O que tem contribuído muito para essas epidemias diagnósticas. O diagnóstico, mesmo naquela categoria da diferença desvantajosa tratável, não é para ser jogado fora. Tá? Isso a gente problematizar algo não significa que, ao problematizar, a gente tem que pegar aquilo e jogar fora. Não, a gente tem que tomar aquilo e olhar de perto, né, e discutir e avaliar se a maneira como está sendo usado é a forma melhor. Né? Não tem dúvida de que essas crianças existem, elas estão aí, elas estão tendo dificuldades reais, elas estão sendo discriminadas, porque exatamente elas estão num mundo que as exclui. Tá? Porque elas têm, de fato, naquela curva de variação, menos do que, eventualmente, a média de capacidade de concentração, por exemplo. Mas sempre existiu no mundo. Como eu falei, a variação é uma condição humana. As pessoas não vão ter sempre a mesma capacidade de atenção, a mesma capacidade de controle dos impulsos, o mesmo grau de atividade. Né? Existe um conceito muito antigo que é o de temperamento, né? Que exatamente trabalha isso, tipos temperamentais. As pessoas já nascem, né, formatadas um pouco diferentes, com tendências diferentes. Agora, o fato é que isso, em algum momento, pode, né, por diversos fatores, começar a gerar prejuízo ou desvantagem e que isso possa justificar um cuidado. Né? E é importante que cuidar não é necessariamente igual ou restrito a tratar no sentido técnico. Significa fazer daquela questão alvo de atenção. O diagnóstico do TDAH tem sido alvo de muito questionamento.
Não seria a hiperatividade um temperamento? A impulsividade um traço de personalidade? A atenção mais desfocada um tipo psicológico que povoa o mundo de artistas, filósofos, escritores? Há muita discussão em torno da verdade ou falsidade dos diagnósticos. O debate continua. As classificações ajudam o tratamento ou nos impedem de enxergar a complexidade dos indivíduos? Medicalização fora de controle. Vivemos uma epidemia de transtornos mentais? Esta série você encontra no nosso site. Visite no Facebook a página da CPFL Cultura. De que maneira a psiquiatria e a psicanálise podem ajudar o paciente e seus familiares a lidar ou deixar de superestimar essa ideia de fracasso? Depois que chegam os pais no meu consultório e deslancham aquela lista de queixas, aí eu pergunto para eles, e o que seu filho tem de legal? Eles levam quase um susto quando eu pergunto isso. A atitude do profissional de saúde, primeiro ela tem que ser sempre no sentido de apostar na saúde daquela pessoa, né?